Amados, vamos aqui fazer a parte 2 do nosso vídeo da pergunta 1, né, que nós intitulamos Teoria do Intervalo. Esse aqui vai ser o vídeo Teoria do Intervalo, parte 2, onde nós combinamos em falar do verbo bará e o verbo assar, que é o verbo criar e o verbo fazer, correto? Muito bem. O verbo criar, bará, em contexto de criação, é somente dirigido a Deus. Entende? Perfeito. Então, os proponentes da teoria do intervalo, eles afirmam que há uma distinção entre a palavra criar, né, de Gênesis 1, versículo 1, e fazer, por exemplo, a palavra fazer, o verbo fazer, de Êxodo 20, versículo 11. Vamos lá. Êxodo 20, versículo 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou, portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Então, para eles, bará e assar se referem a 2 tipos de criação separados pelo tempo. É o que eles creem, é o que eles dizem, né? Bará, então, significaria a criação original e assar a recriação depois da queda do diabo, que eles colocam lá entre o versículo 1 e o versículo 2. Certo? Mas um cuidadoso estudo revela que o significado de assar é igual ao significado de criar. Tem contexto que aplica para a mesma questão essas 2 palavras, né? Por exemplo, Neemias, capítulo 9, verso 6, vamos lá. Por exemplo, eu até separei aqui já. Neemias, capítulo 9, verso 6. Vamos primeiro ler o versículo. Neemias 9, verso 6. Pois só tu és Senhor. Tu fizeste o céu, não criaste, mas fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há. E tu os guardas com vida a todos, e os exércitos e o exército dos céus te adora. Perceba que é um verbo aqui, aí engata céu, céu dos céus, exército, terra, mares. Pode estar assim, né? Tu fizeste o céu dos céus, tu fizeste todo o seu exército, tu fizeste a terra, não, mas só um fizeste para toda a criação. Então está aqui, fizeste o céu dos céus e a terra. Diferente de Gênesis 1, que está escrito criou. Então, como que a gente vai entender essa questão aí? Então, para aqueles que interpretam assar como uma recriação após a queda de Satanás, temos aqui uma contradição lógica, pois os anjos estão incluídos nessa segunda criação, né? Tem um exército ali, entende? Então, como então Satanás teria caído se os anjos nem ainda tinham sido formados? Já que é a recriação e não a criação, né? Curioso isso, né? Então, a hermenêutica bíblica tem que ser consistente e não subjetiva, entende? Quer ver uma coisa bem curiosa também? Vamos aqui em Provérbios capítulo 8, Provérbios capítulo 8, versículo de número 26, se não me engano. Deixa eu ver se é o 26. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Né? Então perceba, ainda ele não tinha feito assar a terra, né? Então o contexto, vamos ler aqui o versículo 22. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, desde então e antes de suas obras. Antes de suas obras. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes do começo da terra. Quando ainda não havia abismo, fui gerada. Quando ainda não havia fontes carregadas de água.
antes que os montes houvessem assentado, antes dos outeiros eu fui gerado. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. E aí? Entende? Então, se essa é entendido por recriação, então Deus não possuía sabedoria quando ele criou o mundo original. Existiu um momento que Deus não foi sábio? Existiu um momento em que Deus não possuía sabedoria? Olha, mas sabedoria aí é Jesus. Não importa se é Jesus ou se é sabedoria. Vamos trabalhar aqui nesse contexto. Existe um tempo que Deus não tinha sabedoria? Porque se você for entender que esse fez, aqui do versículo 26, se refere à criação, a terra do versículo 2, que é a mesma terra do versículo 1, porque na verdade o versículo 1 é um título do capítulo. Agora teve um dos nossos alunos que perguntou: Leandro, eu ainda não entendi. A terra do versículo 1 é mesmo do versículo 2? Sim, é a mesma terra. Só que o versículo 1 está apresentando o título da narrativa. No princípio, criou Deus o céu e a terra. Ponto. E a partir do versículo 2 ele vai narrar como foi feito isso. E não uma recriação. Ele vai narrar como foi feito isso. Entende? Então, como vemos, ambas as palavras são usadas como sinônimos. Você pode ver também a questão do bará, lá em Gênesis 1:21, e assá, no versículo 25, onde se refere à criação de animais aquáticos e terrestres. Né? Vamos lá. Versículo 21. E criou as grandes baleias. Tá vendo? Ao versículo 25. E fez Deus as feras da terra. Então Deus não fez as baleias, Deus criou as baleias. E Deus, por sua vez, fez as feras e não criou as feras. Peraí, né? Então, inclusive, aqui, mais aqui embaixo, aqui, ó, você pode até ver as duas palavras aqui, ó. Vamos lá. Disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar, sobre todos os... sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus. Aqui no versículo 26 fala que ele fez, e aqui fala que ele criou. Mas é a mesma obra. Tá vendo? A mesma obra. Então bará e assá é a mesma coisa. Para algumas aplicações funciona, dá para diferenciar de fazer e de criar, mas se tratando da mão de Deus na massa, é a mesma coisa, campeões. Entende? Então, concernente à criação de Deus, tanto faz usar o bará como faz usar o assá. Tá ok? Então, esse papo de que Deus criou os céus aqui, e de que quando você faz alguma coisa, você faz algo a partir de uma matéria-prima. Quando você cria, no caso você não, Deus criou tudo do nada. Perfeito. Para criar você, Deus, no caso, criou alguma coisa, criou tudo do nada. E quando você usa o verbo fazer, você só pode fazer de algo já existente, de uma coisa pré-existente. Entende? Então, fazer é você trazer você cria algo de algo, uma coisa já existente. Criar não. Criar é do nada. Fazer já parte de um princípio de uma matéria-prima. Então, para você fazer, deixa eu melhorar aqui a minha fala. Para você fazer, você precisa de uma matéria-prima. E da ciência também. Criar não. Do nada você pode criar alguma coisa. Mas você não é criador, você é criatura. Criador é só Deus. Então, por essa diferença, os adeptos da teoria da Gap, quer dizer que essa terra aqui do versículo 1, ela foi criada. E essa terra do versículo 2, ela foi feita. Isso, foi feita, se forma vazia, etc. Ou pelo menos essa narrativa aqui, né, é do fazer. Então, para diferenciar isso, uma terra da outra. Só que isso não procede como acabamos de ver pelas bases apresentadas aqui. Então, concernente à obra de Deus, tanto fazer quanto criar, não tem diferença pelos textos que nós acabamos de ver aqui. Ok, amados? Então, eu vou encerrar esse vídeo e vou fazer o próximo vídeo, a parte 3, para a gente poder pegar mais algumas coisinhas aí
refutando a teoria do gap, a teoria do intervalo. Tá ok? Aguardo vocês no próximo vídeo.